E agora vamos transmitir momentos de mensagem. Amós, capítulo de número 9. Capítulo de número 9 do livro do profeta Amós. Capítulo de número 9. Enquanto os irmãos procuram o texto sagrado da palavra de Deus, vamos ler o versículo de número 11. Versículo de número 11. Amós, capítulo 9, versículo de número 11. Vamos meditar pouquinho tempo na palavra, visto que vamos orar mais esta noite. Quem gosta de oração, diz glória a Deus. Versículo 11 do capítulo 9 do livro de Amós. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Agora vamos ler no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Bendito é o nome de Deus. Atos no capítulo 15, versículo 16. Atos capítulo 15, versículo 16. Os ouvintes que têm a palavra de Deus, acompanhem conosco a leitura da palavra. Nós lemos em Amós, no capítulo 9, versículo de número 11. Agora vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 16, que diz assim: depois disto voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Amém? Mais um minuto de oração na presença de Deus. Levante as suas mãos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Mais alto. Glória.
sentindo a presença de Jesus. Não é proibido sentir a glória de Deus. Pode bater palmas e glorificar a Jesus. Jesus ainda merece melhor. Glória a Deus. Quem está em pé diante de Deus? Levante a sua mão. Meus irmãos, a Bíblia fala que aquele que está em pé tem que tomar cuidado para não... Responda mais alto. Aquele que está em pé tem que se cuidar para não cair. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então nós temos um adversário terrível, um adversário que, veja bem, ele anda ao nosso derredor, furioso como a fúria de um leão faminto, procurando a quem possa tragar. O nosso adversário, Satanás, os demônios, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando tragar-nos. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé diante de Deus tem que tomar bastante cuidado para não cair. E nós vemos, principalmente nesses últimos tempos em que estamos vivendo, centenas e centenas, e por que não dizer milhares e milhares de irmãos, de crentes, de cristãos que estão caindo. A sua fé, a sua santidade está se desmoronando, eles estão caindo. E a Bíblia está nos advertindo para tomarmos cuidado para não cair, aqueles que estão em pé. Então, se você está em pé diante de Deus, firme, está caminhando nesta jornada cristã, está levando uma vida em obediência a Deus, saiba que por mais fiel que você é, por mais santificado que você é, por mais de oração que você é, o seu adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, furioso, bramando como leão, querendo vos tragar. Então o crente não pode abandonar a vida de oração, a vida de perseverança, a vida na fé, a vida de consagração, a vida de santificação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A segurança do crente consiste nas suas orações, na sua consagração, nos seus jejuns, na sua firmeza na palavra, na sua fé, na sua dedicação à obra de Deus, na sua perseverança na casa do Senhor. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, examinando a Bíblia Sagrada, nós observamos que Davi foi um grande homem de Deus. Foi um grande homem de Deus, mas teve o seu momento de fracasso, teve o seu momento de queda, teve o seu momento de fraqueza e caiu, mas se levantou. O mal de tantos que estão caídos é que eles não conseguem mais se levantar. Quantas pessoas, quantos irmãos que estão caídos e não conseguem se levantar, não conseguem se restaurar, não conseguem a renovação, estão deitados, a sua vida espiritual desmoronou, estão caídos e não conseguem mais se levantar. Davi teve o seu momento de fraqueza, caiu, mas ele teve um momento de virtude, porque quando ele viu que havia caído em pecado diante de Deus, ele caiu em pranto, em choro, em humilhação na presença de Deus, em oração, e ele se levantou, floresceu, porque se humilhou na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus falou
Davi, que está caído. Encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos também, no capítulo 15 e no versículo 16, o Senhor falando: levantarei ou edificarei a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi, que está caído. Observe bem, irmãos. Davi foi um homem que com a sua harpa, com a música da sua harpa, ele expulsava os demônios atormentadores do rei Saul. Davi foi aquele homem que com uma simples funda e uma só pedra, ele matou o homem guerreiro dos filisteus. Davi foi consagrado rei sobre a nação judaica. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus fez aliança com Davi. Segundo a Bíblia Sagrada, Davi foi um grande guerreiro inconfundível. Como profeta de Deus, ele carregou, ou ele conduziu a arca do Senhor. Como profeta de Deus, ele conduziu a arca do Senhor. Davi tornou-se o tronco e a raiz do trono de Jesus Cristo. Mas nós lemos no livro do profeta Amós, o Senhor falando: levantarei o tabernáculo caído de Davi. E em Atos, o Senhor falando novamente: levantarei o tabernáculo caído de Davi. Em que teria ruído este tabernáculo? Naturalmente, foi um abismo profundo que fez ruir o tabernáculo de Davi. Uma certa tarde, quando Davi estava em seu aposento, estava repousando, descansando, acomodado, lá no seu palácio, dentro do seu quarto, tranquilo, enquanto o seu exército estava guerreando, estava trabalhando, juntamente com os oficiais, Davi estava lá no seu aposento, no seu palácio, no seu quarto, descansando, tranquilo, acomodado, dormindo, repousando. E naquela tarde, Davi se levantou e olhou, e do outro lado ele viu uma mulher se banhando. E Davi olhou para aquela mulher e achou que aquela mulher era formosa, era bonita. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher que estava se banhando. Alguém disse: é como é que fala? Betseba, né? Betseba, mulher de Urias. Davi mandou um mensageiro buscar aquela mulher, e aquela mulher foi colocada até a presença do rei, e o rei pecou com aquela mulher, adulterou com aquela mulher. E depois que ele pecou com aquela mulher, sendo Urias esposo daquela mulher de Betseba, o que foi que ele fez? Ordenou seu exército que saíssem para guerrear, e pegou Urias. Já fez isso de propósito e mandou colocar Urias na linha de frente, para que logo após o combate, Urias fosse morto, para ele ficar com a mulher de Urias. Então ele deu ordem para que colocassem Urias na linha de frente. Então Urias foi colocado na linha de frente, naquela guerra, naquela batalha. Urias morreu. Mas a intenção de Davi já era realmente que, colocando Urias na linha de frente, ele não ia suportar a pressão dos adversários, porque não era dele aquela posição, e morrendo Urias, naturalmente Davi ficaria com Betseba, ou Betseba, que era mulher de Urias. Então isso aconteceu. Urias naquela guerra faleceu. Então observe uma coisa, meus prezados irmãos: além do pecado de adultério, Davi foi cúmplice da morte de Urias. Urias era oficial da guarda do exército que ficava na retaguarda, e por isso aquela posição de linha de frente, Urias não estava preparado para aquela posição, para ficar na linha de frente, porque ele era comandante ou oficial do exército que ficava na retaguarda, e aquela posição não era dele. Sabendo Davi disto, colocou ele na linha de frente exatamente para ele morrer. Então, além do pecado de adultério, Davi
prezados irmãos, na realidade, o pecado de Davi foi muito grande. Foi muito grande. Mas Davi caiu em grande desespero. Em grande desespero. Ninguém conseguiria somar o desespero de Davi, a tristeza de Davi, a angústia de Davi, quando Davi percebeu que havia pecado grandemente, fortemente contra Deus. Agora observe bem uma coisa. Por que Davi cometeu aquele tamanho pecado? Aquele pecado tão grave, aquele erro tão grave? Porque Davi estava acomodado lá dentro do seu palácio, lá no seu aposento, tranquilo, acomodado, estabilizado. O lugar de Davi naquele dia, naquela hora, não era lá dentro do seu aposento, acomodado, dormindo, tranquilo. Davi tinha que estar comandando o exército que estava na guerra. Davi tinha que estar na frente da guerra. Davi tinha que estar em batalha, em missão. Glórias ao nome de Jesus. Meus prezados irmãos, o homem fora do posto do seu dever, ele é uma ovelha desgarrada do rebanho e sujeito às condições do diabo, e sujeito às influências carnais e diabólicas. Davi estava fora do posto do seu dever. Ele estava lá no seu aposento, acomodado, dormindo, tranquilo, enquanto o exército com seus oficiais estava em guerra. Se ele estivesse em momento de batalha, lá junto, no seu posto de trabalho, guerreando, trabalhando, ele não havia caído em pecado. Ele não tinha caído nesse grave pecado. Mas enquanto o exército com seus oficiais estavam em guerra no campo de batalha, Davi estava no seu aposento, no seu palácio, descansando, acomodado, dormindo e estando aos desejos carnais. Assim é todo crente que foge do posto do seu dever e fica estabilizado fora do posto do seu dever. Você está sujeito a cair nos laços de Satanás, está sujeito a ser derrotado pelas influências carnais. Mas o crente, quando está no posto do seu dever e ele não arreda o seu pé do posto do seu dever, está sempre em atividade, sempre em batalha, sempre em guerra, sempre em oração, sempre em jejum, sempre em consagração, jamais Satanás destruirá a sua fé. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Muitos irmãos têm caído, têm fracassado, exatamente porque têm fugido do posto do seu dever. Você tem um dever para com Deus, e você sabe do seu dever. Todos nós sabemos do nosso dever diante de Deus. Você sabe que o seu dever é estar na igreja, e você muitas vezes foge da igreja. Você vem na igreja uma vez por semana, ou quando muito 2 vezes na semana, ou tem crente que vem até uma vez de cada 15 dias, uma vez por mês, e você sabe do posto do seu dever. Você sabe que você tem um dever de jejuar e você não jejua mais. Você sabe que você tem um dever de estar no posto da oração e você já não ora mais. Você sabe que você tem um dever de santificar a sua vida no corpo, na alma e no espírito, e você já não se santifica mais. Aleluia, glória a Deus. É um perigo muito grande quando o crente sai do posto do seu dever. Quando você deveria estar na igreja e você não está. Quando você deveria estar em oração e você não está. Quando você deveria estar em consagração e você não está. Quando você deveria estar em jejum e você não está. Quando você deveria estar fazendo uma campanha na igreja de oração, de consagração e você não está. Quando você poderia estar evangelizando e você não está. Quando você poderia estar distribuindo um folheto na rua e você não está. Quando você poderia estar fazendo um culto na praça e você não está. Você está fora do posto do seu dever. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Há um perigo que ameaça os crentes nesses últimos tempos.
quando você está fora do posto do seu dever. Mas Deus disse, Deus falou, levantarei o tabernáculo de Davi que está caído. Deus falou lá no livro de Amós, através do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 11. E lá em Atos dos Apóstolos 15, 16, levantarei ou edificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Porque Davi reconheceu grandemente o teu pecado. O mal de muitos é que não querem reconhecer o seu erro, o seu pecado, e querem permanecer no erro, achando que Deus não leva em conta, achando que Deus te terá por inocente, achando que Deus está concordando com o teu pecado. Eles não se levantam, eles não se arrependem. Mas Davi se arrependeu, levantou e floresceu. Deus quer te levantar para você florescer. Crente que está caído, crente que está caído, Deus quer levantar esta noite o teu tabernáculo que está caído. Deus quer edificar o teu tabernáculo que está caído, e tem que ser agora, esta noite. Você pode ler os salmos de Davi, que você vai ver o quanto Davi se humilhou na presença de Deus, e como Davi reconheceu o seu pecado e voltou para Deus com um coração aquebrantado, humilde. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. E Davi se humilhou na presença de Deus. Levantarei o tabernáculo de Davi que está caído. Aleluia, glória a Deus. Se você ler o Salmo 51, você vai ver que no Salmo 51, Davi chorava na presença de Deus e pedia misericórdia a Deus. E Davi dizia para Deus, Senhor, purifica-me com ensope e serei purificado. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele queria ser purificado, ele queria que Deus te lavasse para te tornar branco, mais branco que a neve. Glórias ao Cordeiro de Deus. Lá no Salmo 13, se você for ler o Salmo 13, você vai descobrir que ali no Salmo 13, Davi expressa a sua extrema tristeza por reconhecer o seu pecado. Ele estava triste, angustiado, massacrado, mas ele se humilhava diante de Deus e dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, perdoa os meus pecados. Deus, eu quero perdão. Aleluia, glória a Deus. E ainda, meus irmãos, ainda no Salmo 25, você vai ler que Davi pedia perdão a Deus, se humilhando na presença de Deus. Enfim, você lê os salmos de Davi e você vai ver o quanto Davi se humilhou, o quanto Davi orou, o quanto Davi colocou o seu rosto no pó para Deus te restaurar, para Deus te purificar. E já no Salmo de número 32, Davi fala sobre a felicidade do homem perdoado e exorta a todos os homens a se arrependerem. No Salmo 32, ele fala sobre a felicidade do homem perdoado e exorta a todos a se arrependerem. É o que muitos não querem, é se arrepender. Não é, irmãos? É se arrepender dos seus pecados, dos seus atos cometidos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus, aleluia. Então, meus prezados irmãos, Deus quer que todos se arrependam. Se porventura você caiu, se porventura o teu tabernáculo está caído,
A sua vida espiritual está caída. Você está caído diante de Deus. Você não sente mais a graça de Deus, o poder de Deus, a unção do Espírito. Você não tem mais força de orar, de consagrar a sua vida. O teu tabernáculo está caído, foi por terra. E você está vendo o seu fracasso, a sua derrota. O que não pode é você continuar neste fracasso. O que não pode é você continuar caído. Ainda há tempo de arrependimento. Há tempo. Deus, assim como Deus falou, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Deus está dizendo, eu levantarei o teu tabernáculo que está caído. Deus quer levantar a sua vida espiritual esta noite. Aleluia. Deus quer fazer você ser novamente aquele crente fiel. Deus quer fazer você ser novamente aquele crente vitorioso. Deus quer fazer de você novamente um crente forte, valente, poderoso. Um crente que não se acovarda. Um crente de oração, de jejum, de consagração, de santidade, de amor, de perseverança. Um crente de fé. Aleluia. Davi esteve à beira do abismo, mas ele saiu de lá. Ele se levantou. Ele foi restaurado. Meus prezados, vários estiveram à beira do abismo. E muitos daqueles que estiveram à beira do abismo saíram sem se afundar totalmente. Se recuperaram. Outros se afundaram para sempre e já não podem se levantar mais. Já não podem se levantar mais. Infelizmente. Infelizmente. Aquele versículo que está registrado lá no livro de Juízes, com respeito a Sansão, quando os filisteus vieram contra Sansão, e Sansão foi avisado: Sansão, levanta-te, porque os filisteus, seus inimigos, vêm contra ti. E Sansão se levantou, pensando que era ainda aquele homem forte, valente, resistente. Mas quando ele foi lutar contra os seus inimigos, ele sentiu fracassado, sem forças, derrotados. E a Bíblia diz: Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Esse versículo é o mais triste da Bíblia Sagrada. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E quantos crentes que estão nesta situação? Estão nesta situação. Eles ainda não descobriram que o Espírito Santo já se ausentou da vida deles. E quando eles lembrarem que partir para a guerra, para o combate, para a batalha, eles vão se sentir fracassados, sem forças, derrotados. Aí vão descobrir: o Espírito de Deus não está mais comigo. E quando o Espírito de Deus não está na vida do crente, não adianta. É fracasso, é derrota, é decadência, é decepção, é angústia, é tristeza, é infelicidade. Não adianta. Mas enquanto o Espírito de Deus está na vida do crente, venha o que vier, pode se levantar o inferno todo, ele é resistente, é valente, Deus é com ele, ele vence. Aleluia. Erianda lava shai de clama lava lava. Orianda lava serranda lava lava. Charamana shai de clama lava lava.
abismo? Não sei. Eu não conheço a vida de ninguém, Deus conhece a vida de todos nós. E quem sabe eu esteja falando com alguém que está na beira do abismo. Você não caiu lá ainda, porque se cair não levanta mais, mas você está na beira do abismo. Eu quero vos dizer que é tempo de arrependimento. Ainda está em tempo de você voltar para Deus. Está em tempo de você se cuidar e voltar, reconhecer o seu erro, o seu pecado, o seu fracasso, a sua queda, se humilhar na presença de Deus e receber a renovação de Deus. Aleluia. Se você ler a Bíblia Sagrada, se você ler não, eu sei que vocês leem a Bíblia Sagrada e vocês têm conhecimento disso. Vocês vão descobrir, ou já descobriram, que muitos homens estiveram à beira do abismo. E muitos dos que estiveram à beira do abismo saíram, conseguiram se recuperar, conseguiram sair sem cair no abismo, sem se afundar totalmente. Mas outros se afundaram para sempre. Que foi o caso de Coré, Datã e Abirão. Se afundaram para sempre. Foi o caso de Ananias e Safira, se afundaram para sempre. Foi o caso de Judas Iscariotes, se afundou para sempre. Foi o caso de Balaão, se afundou para sempre. Foi o caso de Saul, que se afundou para sempre. E todos esses homens tiveram oportunidade de arrepender-se. Todos eles tiveram oportunidade, mesmo estando na beira do abismo, de não cair e ficar atolado totalmente. Todos eles tiveram a oportunidade, mas não aproveitaram da oportunidade que tiveram. Eles aproveitaram as oportunidades que tiveram para se afundar ainda mais. Por exemplo, Coré aproveitou a oportunidade que ele teve para a soberba. Ananias e Safira aproveitaram a oportunidade que tiveram para a avareza. Judas Iscariotes aproveitou a oportunidade que ele teve para a traição, para trair o Senhor. Balaão aproveitou a oportunidade que ele teve para o suborno. Ele foi subornado por Balaque. Saul aproveitou a oportunidade que ele teve para ultrapassar a ordem de Deus. Meus prezados irmãos, há uma oportunidade. Todos aqueles que caíram e não se levantaram mais tiveram as suas oportunidades de se recuperar, de se arrepender, mas eles não quiseram, não aproveitaram da oportunidade que Deus lhe deu. E quantas vezes Deus já te deu oportunidade para você se arrepender, para você não ficar atolado totalmente no pecado, e você não tem aproveitado dessa oportunidade que Deus tem te dado. Você antes tem se usufruído dessa oportunidade para pecar mais contra Deus, para desobedecer mais a Deus, para a avareza, para o pecado, para o engano. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. Hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. O seu tabernáculo está caído, a sua tenda está caída, a sua vida espiritual está fracassada. Mas assim como Deus levantou o tabernáculo caído de Davi, Deus está dizendo esta noite: eu quero levantar o teu tabernáculo que está caído, eu quero levantar a tua tenda que está caída, eu quero fazer de você um crente forte, um crente valente, um crente poderoso, um crente salvo, um crente de oração.
jogue fora esta oportunidade. Agarra esta oportunidade. É tempo de arrependimento. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se encher do Espírito. É tempo de se encher da graça de Deus. É tempo de receber porção dobrada, dobrada. Quanto mais, mais. Quanto mais, mais. Busque a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você tem jogado fora a oportunidade que Deus tem te dado. Meus prezados irmãos, o tempo mal gasto é vida anulada. O tempo mal gasto é riqueza que se acaba. O tempo mal gasto, meus prezados irmãos, é prosperidade que para. O tempo mal gasto é saúde que mingua. O tempo mal gasto é virtude que se avilta. E você não tem aproveitado do tempo que Deus tem te dado. Ninguém está perdido se aproveitar o tempo de oportunidade que Deus tem dado e agarrar com segurança e se arrepender do seu pecado e se voltar para Deus com o coração aquebrantado e sincero de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. E o tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo é já. Você que está caído, seja você um crente, seja você um membro da igreja, seja você um obreiro, seja você um diácono, seja você um presbítero, seja você um pastor, seja você um evangelista, seja você um missionário, seja você uma pessoa que tem cargo na igreja ou que não tenha nenhum cargo na igreja, eu vos digo esta noite, autorizado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, se você está caído, você sabe que está caído. Se a sua vida espiritual não está indo bem, você sabe muito bem disso. Se o seu tabernáculo espiritual está caído, você sabe disso. E ainda há tempo de recuperar. Há tempo de recuperar o teu tabernáculo caído. Há tempo de se levantar na presença de Deus. Amados irmãos, conta-se uma ilustração de uma certa pessoa que descobriu que em uma ilha a 30 quilômetros da terra, lá no meio do mar, existia um grande tesouro. E aquela pessoa, ao descobrir que naquela ilha, a 30 quilômetros da terra, existia um grande tesouro, um tesouro de muito valor, ele começou a pensar em buscar aquele tesouro, aquela riqueza lá naquela ilha. E certo dia, ele preparou o barquinho e disse: eu vou lá adquirir aquele tesouro. E ele entrou no seu barquinho e começou a remar, mas foi com toda velocidade, com todas as suas forças. Toda a força que ele tinha, ele empregou naquele momento. E foi remando, foi remando, foi remando, foi remando. E foi se cansando, foi se cansando, foi se cansando. Quando chegou no meio da viagem, ele já tinha remado 15 quilômetros. Ele se cansou e parou. Parou para descansar. Aí começou a pensar: prossigo ou volto? Prossigo ou volto? Ele já estava no meio da viagem, só faltava 15 quilômetros, já tinha remado 15 quilômetros, e ele parou e disse: prossigo ou volto? De repente ele olhou para trás, e quando ele olhou para trás, na concepção dele, parecia que a distância para voltar para trás era mais curta.
distância voltando era mais curta. E ele disse: vou voltar. Vou voltar porque eu estou mais perto da terra ainda do que da ilha onde está o tesouro. E assim ele voltou. Aquela distância que ele voltou era o suficiente para ele chegar até a ilha e tomar posse daquela grande riqueza, daquele grande tesouro. Assim são muitos crentes. Muitos crentes, quando se convertem, começam naquela vida embalada. Ele vai, parece que vai com tudo. Ele vai logo e vai com aquela embalando e vai. E logo que ele se converte, ele já quer ser obreiro, já quer logo estar em cima do púlpito, não tem nenhuma experiência, mas já chega para o pastor da igreja: pastor, eu quero um cargo da igreja, eu aceitei Jesus, estou cheio de fé, estou cheio de emoção, eu quero pregar, eu quero um cargo. E quando você menos espera, ele já está profetizando e já está entregando recado para todo mundo dentro da igreja. Chega perto de um: olha, Deus mandou entregar um recado para você assim, assim, assim. Chega perto do outro: Deus mandou entregar um recado para você assim, assim, assim. Chega perto do outro: Deus mandou entregar um recado para você assim, 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 assim. Aleluia. Mas olha, meus irmãos, você olhando para determinadas pessoas, você vai verificar, você que tem discernimento de Deus, você vai verificar que não existe nada de convicção ali, é pura emoção, não tem convicção. A pessoa chega, começa logo a profetizar, começa ali a entregar um recado: Deus mandou falar com você, e isto, a sua vida está assim, 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 e começa naquele embalo todo. Mas você olhando para a pessoa, você não vê convicção, você vê que tudo aquilo é emoção, é pura emoção, e não tem nada de convicção. O crente tem que falar com convicção, tem que ser convicto, convicto, convicto. Aleluia, glória a Jesus. Muitos crentes estão voltando quando nós já estamos nos aproximando do nosso tesouro. Estamos nos aproximando de tomar posse do nosso tesouro. E muitos estão voltando atrás. Muitos estão voltando atrás e estão perdendo o tesouro que Deus tem para você. Não adianta começar com toda força, com toda fúria, com todo gás, com toda emoção e não ter convicção de vitória. Emoção não leva ninguém à frente. Emoção não leva ninguém à frente. O que leva você à frente é a convicção de salvação, é a convicção de vitória, é a convicção de que você é realmente um grande salvo. Aleluia! Glória a Deus. Tem crente que começa com tanto gás, com tanta velocidade, que ele nem espera Deus dar os dons a ele. Ela nem espera Deus dar os dons a elas. Em vez de Deus usar ela começa a usar o Espírito Santo. Começa a falar: Deus falou quando Deus não falou. Começa a dizer: Deus revelou quando Deus não revelou coisa nenhuma. E chega para você e entrega um recado: Deus mandou falar assim, 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 quando Deus não falou nada. Então tem muitos que estão, através da emoção, estão usando o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ser usado. Espere com paciência, vai devagar, deixe o Espírito Santo te usar quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, na hora certa Ele te usará. Aleluia, aleluia. Olha, irmãos, note bem, o bom relógio é aquele que nem corre demais e nem anda devagar demais. O bom relógio é aquele que trabalha certo. Se ele correr demais, ele está desregulado. Se ele andar devagar demais, ele está desregulado. O bom relógio é
é aquele que não ri demais e nem anda devagar demais. É aquele que trabalha certo. Então o crente tem que ser como um relógio. Tem que ser como um relógio. Você não pode avançar além daquilo que você pode alcançar. Se você querer correr demais, acima do que você pode suportar, você vai colocar a língua de fora, vai cair e não vai conseguir chegar lá. Entende? Cuidado, cuidado. O crente tem que ser como um relógio. Se correr demais, está desregulado. Se andar devagar demais, está desregulado. Estou falando com relação àqueles crentes que se convertem logo, começa com todo o gás, começa com toda velocidade e já quer logo estar no púlpito. Pastor, eu quero uma oportunidade, eu quero ser um obreiro, eu quero, e começa logo a profetizar: eis meu servo, eis minha serva, e começa a entregar recado. Fala que Deus fala quando Deus não está falando. Tem que ir devagar, tem que fazer as coisas certas de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E a prova é, irmãos, que a maioria das vezes o que eu estou dizendo é emoção e não tem nada de convicção. Não tem nada de convicção. É só emoção. Você entendeu, irmão? É a mesma coisa de uma pessoa que chega na igreja doente. Um exemplo: chega na igreja canceroso. Chega na igreja canceroso, chega aqui, Jesus revela e cura aquela pessoa. Aí naquele momento a pessoa se alegra: aí eu aceito Jesus, e começa a chorar: Jesus me curou, a partir de agora eu sou crente. Passou dali, esquece de tudo. Foi só na hora da emoção. O que ele queria mesmo era a cura divina. Salvação nada, servir a Deus nada. Ah, mas na hora chorou, aceitou Jesus, emoção, no momento da emoção. Então muitas pessoas são levadas pela emoção e não pela convicção. Você está entendendo, irmão? Por gentileza, quem está compreendendo? Então não seja um crente simplesmente emocionado. Não seja simplesmente emocionado, mas seja um crente convicto. Tenha convicção de vitória, convicção de salvação, convicção de que és um homem de Deus, é uma mulher de Deus, lavada, redimida pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus te usará, mas na hora certa, no momento certo, no momento exato. Deus não usa ninguém em hora errada. Deus não usa ninguém em hora errada. Cuidado para você não falar: Deus falou quando Deus não falou. Cuidado para você não falar: Deus revelou quando Deus não revelou. Não brinque com Deus, porque Deus não é de brincadeira. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Orianda labai, terianda labachai, reclama labás. Aleluia, glória a Deus. Tenha convicção. Convicção de que você é salvo. Convicção de que você é um homem de Deus. Convicção de que você é uma moça de Deus. Convicção de que você é um rapaz de Deus. Convicção de que você é uma serva de Deus. Convicção de que você é um obreiro de Deus, é uma obreira de Deus, é um presbítero de Deus, é um pastor de Deus, é um missionário de Deus, é um diácono de Deus, é um servo de Deus, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Levante a tua mão e glorifica o nome de Deus. Glorifica o nome de Deus. Glorifica o nome de Deus. Aleluia, igreja. Você quer receber poder? Fica em pé em nome do Senhor. Você que quer receber porção dobrada, isto, vem aqui, pode vir em nome de Jesus. Vem aqui na frente, você que quer receber porção dobrada.
Você que quer que o Espírito Santo te use, mas ele só vai te usar na hora certa. Ele vai te usar na hora certa. Não seja levado pela emoção, porque a emoção não leva ninguém avante. O que te leva é a convicção. Amém? E não adianta na hora da oração pular só de emoção também não. Amém? Escutem-me, por favor. Não adianta na hora da oração falar em língua estranha só de emoção não. Fala em língua quando não é o Espírito Santo. Fala porque está emocionado. Não, isso não é de Deus. Fala se o Espírito Santo vier sobre a tua vida, enrolar a tua língua, falar na tua boca, aí você vai falar. Mas vai falar com convicção de que não é você, não é a carnalidade, mas é o Espírito de Deus. Aleluia. Levante a tua mão para Deus. Levante a tua mão para Deus. Aleluia.